Quanto mais anos passam, menos pessoas falam de quê? Do arrebatamento da igreja. Quanto mais tempo passa, nas conversas dos crentes, você não vê eles falando da esperança do céu. Qual é o assunto principal dos nossos dias? Prosperar, conquistar, comprar isso, aquilo, outro. Está errado? Não. Mas se o assunto único é esse, mostra que há uma lacuna. Mostra que a nossa mente e o nosso coração está aqui. O crente tem que ter o coração no céu e uma mente inteligente na terra. Diga um coração nos céus, uma mente inteligente para a terra. Porque ao conquistar, ao fazer, a crescer, você glorifica a Deus com a sua inteligência, com a sua conquista. Mas o coração jamais pode sair de Jerusalém nos céus. Daniel era assim, o coração dele, a mente inteligente servindo a Babilônia e Deus sendo reconhecido. Mas o coração era de Jerusalém. Assim deve ser eu e você. A gente conquista aqui. A gente usa estratégia, inteligência, clama a Deus, tem uma fé profética. Mas o coração está dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O pastor José Alves citou na mensagem domingo. Se a nossa esperança é só para as coisas daqui, somos os homens, Paulo chega a dizer, mais miseráveis. Que fé é essa? Queridos, eu tenho 25 anos de fé e eu tenho saudade dos céus. Eu não deixei isso morrer na minha vida. Quando eu era novo convertido, doía no meu interior. Eu sentia dores, chegava a ser dor física de vontade de ir para os céus. Eu queria tanto conhecer os céus que eu tive uma visão do arrebatamento. Acho que Deus falou, eu vou ter misericórdia desse menino, eu vou dar um pequeno relance do que é a eternidade. E Deus me deu uma visão, eu lembro direitinho, mês das mães, com algo do arrebatamento dos céus. Eu vi duas coisas no arrebatamento, o gozo de quem subia e o sofrimento de quem ficava. Irmãos, o gozo de quem subia era tão extraordinário que eu olhava para os que ficavam, mas aquilo não me chamava atenção, porque o gozo de quem estava sendo transformado e subia, e eu via Jesus nos ares, cercado com os anjos, que eu fiquei impressionado com a alegria das pessoas ao ir ao encontro do Senhor. Porque assim deve ser a nossa vida. No Sermão do Monte, Jesus falou, por que vocês estão tão preocupados com roupa, com comida, com amanhã? Ele usa várias figuras de linguagem, ele fala do lírio, fala dos pássaros, fala das flores que crescem, da erva que cresce de manhã à tarde está seca. Ele está tentando dizer, gente, vocês não precisam viver nessa ansiedade, nessa preocupação. O coração do crente é voltado para os céus, e com a mente aqui ele batalha para glorificar o seu nome e abençoar a sua casa. Sabia que não são as grandes coisas que nos roubam de Deus, são as pequenas. Aquelas pedrinhas, aquelas setazinhas que vai lá no nosso emocional. E a gente fica se debatendo com essas coisas. Daniel tinha um cenário horrível na frente dele. Daniel tinha coisas que jamais um ser humano poderia resolver. Somente Deus. E essa total certeza de que Deus era quem poderia resolver, é que levou Daniel a viver 100% dependente de Deus. Que levou os seus amigos a dizer, sabe o quê? Rei, não nos importa o teu edito. O que o Senhor fala não vai mudar nada.
Se o Senhor quiser nos livrar na fornalha, livrará. Se não, nós estaremos perante Ele. Queridos, para um homem e uma mulher que tem um coração nos céus, não importa o envelope que levará ele para a eternidade, se é leão, se é uma coivara, não importa. Não importa. Por muitos anos da minha fé eu não pedi nada para Deus material. Até errei com isso. Porque para mim a centralidade era a vida espiritual. A revelação das Escrituras. Encontrar o Cristo da Bíblia. O Deus do jardim do Éden. Que prega para ganhar um casal que ele tinha dado tudo e o casal jogou fora. É muita graça de Deus. Então, queridos, Daniel foi despertado para orar. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Olha que lindo. E estudava-lhe as condições de orar. A Bíblia diz que a oração dos retos é o contentamento de Deus. Provérbios 15:8. Ele escuta a oração do justo. Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo daqueles dias. Pelo contrário, decidiu por uma vida devotada a Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates espirituais na oração. Quando Daniel decide levar uma vida de oração, olhando para aquele cenário que ele não podia mudar, e ele decide ser perseverante, aquilo deu a ele uma estrutura espiritual para enfrentar qualquer batalha espiritual na oração. E são muitas as batalhas no livro de Daniel, são inúmeras. Se o livro de Daniel fosse descrever todas as batalhas, ele seria maior, só o livro de Daniel seria maior do que esse volume da Bíblia toda. Porque, irmãos, foram muitas batalhas. Pode ter certeza disso. Daniel lutou contra um principado que dominava o mundo, não era só a Pérsia, era o mundo. Porque da Pérsia ele dominava o mundo. Então ele lutou, foi contra os poderes máximos. E praticamente sozinho, ele recebeu muitas vitórias. Parece uma coincidência que no período das orações de Daniel, houvesse profundas mudanças na Babilônia. Quando a gente vai olhando o fator histórico, que Daniel, quanto mais ele está intenso na oração, começa a acontecer grandes mudanças na Babilônia. E alguém pode pensar, foi coincidência. Foi não, irmãos. A oração traz a mão invisível de Deus. A oração traz a mão invisível e leva a Deus se manifestar. Amém? O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. O rei da Babilônia era, na época, o Nabonido, um rei fraco, que na realidade quem mandava era o filho Belsazar. Na realidade era isso. Só que eles se consideravam invencíveis, porque tinham um legado de Nabucodonosor, um dos reis extraordinários da Babilônia. Aliás, o principal. E Daniel em oração, e Deus já estava cumprindo a profecia de Isaías 45. Eu ungirei Ciro, o meu servo, o meu ungido. Enquanto Babilônia se achava invencível, Deus estava trabalhando para conformar aqueles dias a profecia e a intercessão de Daniel. É mole? Irmãos, a oração faz o mundo se encurvar. Essa é a realidade.
Daniel mais 3 pessoas, talvez um pouco mais, ao longo do tempo foi despertando alguém. Irmão, o que era um Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para o Império Babilônico? Agora eu vou piorar a situação. O que é 3 homens, 4 homens para um demônio, um principado? Agora, esse ser humano frágil, falho, está conectado com um Deus todo-poderoso. E o que esse homem ora na terra, traz a autoridade de Deus, traz a mão de Deus. E os impérios mais extraordinários se encurvam a esse governo de Deus através da intercessão. Você não vai encontrar na Bíblia Daniel protestando. Essa é uma característica dos intercessores. Eles não protestam diante dos homens, eles protestam aonde? Diante de Deus, diante dos céus, e combatem os demônios. Inclusive, há uma característica no livro de Abacuque, muito interessante. Abacuque é um dos profetas mais diferentes da Bíblia. Abacuque é um profeta que não prega ao povo, prega a Deus, para Deus. Deus, a tua palavra diz isso, olha aqui, ó Deus. Olha aqui, Deus. Abacuque está sempre indo para Deus. Ele não está tentando convencer ninguém de nada. Ele fala para Deus. E quase nada de Deus para as pessoas. O que isso quer dizer? Isso fala, irmãos, de uma vida de intercessão. Nós estamos muito preocupados em falar para as pessoas. E não falamos do caos das pessoas para Deus. Já viu a esposa tentando mudar o marido? E já viu o marido tentando mudar a esposa ou os filhos? E aí? Já viu o funcionário tentando mudar o patrão? Se nós gastarmos mais tempo com Deus, nos desgastaremos menos com as pessoas. Essa é a verdade. Gaste mais tempo com Deus, e o pouco tempo que você tem, você terá muitos frutos diante dos homens. Muitos frutos diante dos homens. Aquilo que você luta horas, dias, semana com a força do braço, se você tivesse colocado isso diante de Deus, você ia gastar pouquinho tempo com os homens. Pouquinho tempo. Daniel interfere na história humana por causa da oração. É pouco? E aí, Rayane? É mole um negócio desse? É um negócio assim, tão profundo que quase difícil de se imaginar. Então, capacitado, consagrado a Deus, capacitado, ele também é uma pessoa que traz grandes mudanças em tudo que está próximo dele. Tudo. Irmão, toda vez que a Babilônia estava com nó, quem é que desatava o nó? Deus, através de Daniel. O rei sonhava, ninguém dava conta, Daniel estava lá. Surgia um enigma, Daniel estava lá. Eu penso que a insistência de Deus de segurar Daniel na Babilônia e usá-lo em momentos tão crucial, ele está querendo dizer algo para mim e para você. Ei, eu quero usar você também. Eu quero usar a minha igreja para ser solução em todas as esferas da vida. Eu quero usar você. Irmãos, eu vi uma cena um dia desse, não sei se num seriado ou num filme, do texto, do momento que Daniel entra no palácio, que Belsazar está com os joelhinhos batendo, sem voz, trêmulo. E Daniel entra e levanta o dedo e diz, assim diz o Senhor, que ele vai interpretar aquela escrita na parede. Aquele homem com autoridade, com revelação.
um palácio lotado de mais de 1000 pessoas, escolhida a dedo, e todo mundo pasmo, porque a mão do Todo-Poderoso escreveu lá na parede. E ninguém tinha resposta. E ele chega para o rei e diz: olha, a interpretação é: foste pesado na balança, encontrado em falta. O teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Em outras palavras, o cerol chegou. Seu tempo já era. Já foi. Um homem. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Belsassar foi morto. Os sírios invadiram e dominaram tudo. Tudo. E você pode pensar que isso é apenas o curso da história. Não é não, irmãos. Isso é o curso da história com a intervenção da mão de Deus e com a intercessão de pessoas voltadas para Deus. Voltadas para Deus. Nós muitas vezes queremos fazer o que é que o Espírito Santo fazer e não fazemos o que devemos fazer. Muitas vezes. E nossos erros, irmão, volto a dizer, não é em coisas graves, é em coisas pequenas. É em coisas pequenas. Irmãos, enquanto o Espírito Santo não ganhar o seu coração na oração, para que a sua ansiedade não seja mais o fator de domínio, aquilo que você está preocupado não vai se resolver. Não vai. Porque se a sua preocupação diz que você é capaz de resolver, sabia? Como assim, pastor Eus? Que paradigma é esse? Porque quando eu me preocupo ao ponto de não deixar isso diante de Deus, de não confiar, é isso que às vezes inconsciente estamos dizendo: eu vou lá resolver, eu posso resolver. Nós precisamos aprender isso. A questão é que isso leva tempo. Isso exige tempo. Sabe qual é o fator do avivamento? Chama-se tempo de qualidade. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Pastor, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer isso? Aí Paulo dá a receita. Paulo até melhora, fala assim: orai sem cessar. Não é só 3 vezes por dia, é o tempo todo. O dia inteiro. Porque, querida, a nossa conexão, hoje ela é direta. O Wi-Fi é poderoso. Você é um com o Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que nós somos um Espírito com o Senhor. E talvez você pense assim: você tem uma visão muito genérica de ser um Espírito com o Senhor. Talvez a sua ideia seja a ideia da comunhão, da sua adoração, do seu relacionamento. Irmãos, quando diz que eu e você somos um com o Senhor, isso é no tudo, no todo. É que a autoridade que está nele está em você, está em mim. A capacidade que está nele está em eu, está em você, está em nós. O Espírito Santo do reino nos fez um com o Senhor, no aspecto de capacidade também. Aspecto de visão, de propósito. Então Daniel, ele viu profundas mudanças. Porque ele com Deus trabalhava nos bastidores. Sabe aquela pessoa que você ora e ela diz: não vou mudar, não vou para a igreja. A gente deveria ter aquele sorrisinho de canto de boca e dizer: eu e Deus sabemos que você vai. Você vai. Você vai. É isso que a gente precisa.
É isso que Daniel, ele pôde viver. Olha, a Bíblia, ela faz um resumo, ela relata realmente o que aconteceu. Olha o texto que eu vou ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, do 1 ao 3. Diga: Deus despertou o coração de Ciro para reconstruir Jerusalém. É mole, irmão, um negócio desse? É poderoso demais. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através de Jeremias. O que estava na promessa de Jeremias? Que todos os judeus seriam libertos e voltariam para Judá. Receberia permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção e do retorno seria bancado pelo rei da Síria. Os vasos sagrados que foram usados de forma inadequada por Belsazar, que tinha grande valor monetário e simbólico, foi devolvido. Sabe por quê? Antes de Deus mover um coração de um rei, que não era bonzinho não, as atrocidades das guerras assusta qualquer pessoa. Mas primeiro Deus desperta o coração de um jovem para a oração. E aquele jovem com dores de parto gera um avivamento. Esse avivamento faz mudar o coração de um rei, muda o coração dos judeus, traz libertação, traz prosperidade, reconstrói Jerusalém. E jamais alguém destruiu permanentemente Jerusalém. Sabe o que é que fez o coração desse rei ser despertado para Deus? Ao ponto de dizer que Deus é o Deus dos céus, Deus é o Deus de Jerusalém. Intercessão, oração. É oração. Não foi amizade, não foi uma questão política, não. Oração, irmãos. Oração. O Senhor disse para Moisés e Arão: vocês precisam ter um holocausto contínuo. Vai sacrificar um animal de 1 ano pela manhã, um animal de 1 ano ao entardecer. Acho que é Êxodo 45. O que Deus estava querendo dizer? E em seguida Deus diz assim: o fogo do altar nunca pode se apagar. Deus fala assim: limpa a cinza do altar, limpa a lamparina, para que o fogo seja cada dia real, vivo. Sabe o que é que, trazendo para hoje, significa? Que nós devemos orar todo dia. É isso que Deus está querendo dizer, sem cessar. Aquela questão de fazer um sacrifício de manhã e uma tarde, e manter a lamparina acesa de dia e de noite, fala da contínua necessidade da gente estar na presença de Deus em oração. Em oração. Porque o Cordeiro é símbolo de Cristo, que refez o caminho,
que reconectou a nossa vida. As outras coisas que eram usadas no sacrifício é a parte nossa, da oração, do falar, do jejuar, são aquele que nós sacrificamos. Mas o que restaurou a minha e a sua possibilidade de continuamente falar com Deus foi o Cordeiro de Deus, que serve para de manhã, que serve para tarde, que serve para a noite. O sacrifício, segundo Hebreus, foi de uma vez por todas. Você está reconectado. Você pode orar andando de moto, de carro, no sinaleiro. Mão, pode orar namorando. Pode até transbordar em língua. Ai, tal. Né? Uma vez eu fui num encontro de casal, né? E o casal estava tão inspirado por Deus que falou: irmãos, nós estamos namorando e a gente transborda em línguas. Eita, mas é bom. Falei: meu Deus, eu não alcancei esse nível ainda de espiritualidade. É muito forte. Mas eu não vi só um casal, eu já vi alguns casais falando isso, irmão. Tem tanta intimidade, eles têm tanta cumplicidade com um e com o outro e com Deus, que o mistério acontece. Várias pessoas aqui conhecem um pastor que casou e fez um voto. Os primeiros 15 dias nós vamos ficar de jejum. Imaginou uma lua de mel inteira de jejum? E sem namorar. É muita fé. Eu gosto mais da Bíblia nesse caso, que a Bíblia diz assim: o judeu casava, ficava 1 ano de férias. Não podia ir para a guerra, não podia fazer nada que tivesse perigo. O irmão ficava 1 ano de lua de mel, só curtindo, né? A senhora e a senhora curtindo o senhor. Aí esse negócio é de Deus, né? Já imaginou, Diogo? 1 ano, sem bater ponto, sem ninguém te chamar a atenção, né? Só viajando e curtindo. Irmão, esse Deus dos judeus é bom demais. É bom demais. Eu gostaria que você depois fizesse uma leitura do livro de Daniel. Todo ele. Para você ter uma ideia ampla da questão da oração, da batalha espiritual. Como Deus pode usar você para mover o coração de muita gente. O coração de muita gente. É lindo quando você lê o livro de Esdra, que ele vai lá e se apresenta o rei, né? E faz um jejum e fala: eu jamais vou pedir para que ele me envie um exército para proteger, porque eu falei que o meu Deus é grande, é poderoso. Então ele não queria passar por essa vergonha, porque, irmãos, eles estavam levando de volta para Jerusalém uma fortuna em ouro e prata e bronze. Uma fortuna. E a gente olha o livro de Êxodo, ele se apresenta e o rei libera, dá cartas. A mesma coisa é com Neemias, quando vai restaurar os muros, a cidade. Esdra restaura o templo. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quem aqui já foi pregar para alguém, conversando com alguém sobre Jesus, e falando: não, primeiro eu vou organizar para ser crente? Quem já ouviu isso? Eu acho que todos nós já ouvimos isso. Não, primeiro se arruma a sua vida espiritual. Primeiro você já se entrega para Jesus, confessa. Deus não mandou levantar porta, muro, casa, nem primeiro restaura o templo. Esdra e Ageu e outros foram para restaurar o templo primeiro. Que a mais importante é a vida espiritual. É a nossa vida com Deus. Depois, irmão, você constrói casa, você resolve problema de relacionamento, problema de estudo, mas primeiro, sua vida espiritual. Primeiro, sua vida espiritual. Porque é com a força da sua vida espiritual que as demais coisas serão feitas, acrescentadas. Então não levante de manhã e saia correndo, atropelando tudo. Não, para.
Fala, Deus vai na minha frente, me ajuda, me dá graça, que eu não seja uma sarça que no final da tarde está queimada, destruída de estresse, de cansaço, mas eu seja semelhante à sarça que Moisés viu, que era usada para o teu propósito, mas continuava zerada, abençoada. Diga, eu sou a sarça de Deus e vou batalhar e não vou ser consumido. Irmãos, é no poder do Espírito que a gente deve fazer as coisas. Não é no esforço do braço da alma. Às vezes, a gente vê um problema batendo na porta, mês, anos, aquele problema batendo na porta. E aí quando a gente vai aconselhar, as pessoas falam assim, não, já orei demais, já orei, não resolve e tal. Sempre me vem uma sensação interior. Não pagou o preço de fato. Sempre me vem isso. É evidente que eu não falo para a pessoa, né? Raramente eu falo. Mas é porque, sabe aquela que não tomou uma decisão, uma posição? Certa vez um rapaz, começando o ministério da pregação, querendo muito ser usado por Deus, ele chega para um pastor muito usado por Deus, e eu conheci ambos os personagens, e ele fala assim, em lágrima, depois de um culto de quebrantamento, eu quero ser usado por Deus, eu quero, o que eu tenho que fazer? E o pregador falou para ele assim, deixa de ser mentiroso, você é um poço de mentira, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, a unção foi embora na hora. Você nunca quis de verdade. Essa sua sede, essa sua fome é mentirosa. Eu falei, meu Deus do céu, mas esse menino, para mim ele já estava quase purificado para o estado de anjo. Vá para Deus e fale a verdade para Ele. Sim, senhor. Ajoelha lá naquele canto, esquece dos aplausos, esquece da aprovação de A e de B, e gera o seu ministério no anonimato, na busca, no quebrantamento. Falei, meu Deus do céu, esse menino nunca mais levanta, vai ficar prostrado aí. Passou dias conversando com o menino, falei, e aí, como é que você está? Uai, eu estou quase curado da mentira. Que não queria nada, irmão. No culto dava o maior show, durante a semana fazia nada. Levava o trem na base, que nem diz o povo, na barriga. Vinha um congresso, era um foguete. Irmãos, não existe nenhum ministério prevalecente no Antigo Testamento que ele não tenha sido gerado primeiro no anonimato. Pode procurar no Antigo Testamento. A gente lê o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, aí tipo assim, de repente aparece um Elias, que deveria ser chamado de bombeiro, né? Incendiário. Porque, irmão, se você falasse uma palavra errada, ele caía fogo do céu sobre você. O homem era uma chama de Deus. Aí você pensa assim, do nada apareceu, do nada. Foram anos no anonimato, sendo gerado, tratado. Quando ele aparece pronto, mas o tempo para ficar pronto ninguém viu. De repente, ele vai andando e joga a capa sobre quem? Sobre Eliseu. E diz, vem, segue-me. E você pensa assim, mas Eliseu era um lavrador, estava arando terra, querido. Com certeza Deus já estava trabalhando no coração dele há tempos. Há tempos. Ou você acha que alguém deixa o seu dia a dia, sua rotina, sua história, sua fazenda, sua empresa do nada? Quando a voz do profeta chegou lá, encontrou um coração que já tinha sentimento com a voz de Deus. Então ninguém aparece do nada.
Humanamente falando, sim. De repente Deus levanta uma igreja, de repente Deus levanta um ministério. Você fala, mas onde que estava esse homem? Aonde que estava esse povo? Esse povo estava sendo gerado no anonimato. E não existe anonimato sem uma vida de oração. Conta-se que o fundador da estratégia do MDA, pastor E.B. Uber, estava naquela febre de igreja em célula, estratégia do G12, e ele ia para o quarto orar, e orava semana, e orava, e o Espírito Santo segurando ele lá dias, horas. Sabe por quê? Deus não queria que ele usasse nenhum método que já existia. Deus deu a ele ao método do discipulado de um por um. E é considerado hoje no Brasil a estratégia mais sólida das igrejas em célula. Respeitado inclusive pelas igrejas em célula do G12. É um modelo saudável. Querido, tudo que dá certo no reino de Deus não é aquela coisa inventada, achada, precisa ser gerado. O que prevalece diante dos demônios é o que é gerado no propósito, no espírito do reino. Deus, quando quis trazer o reino dos céus, Ele não pegou Jesus igual o Superman, colocou numa máquina e jogou lá em Jerusalém. Ele teve que ser gerado num ventre, num processo, para depois se manifestar. Todo ministério que se sustenta, que tem continuidade, é porque tem raízes na intercessão, na oração. É igual a pessoa querer ter equilíbrio sem oração. Acho impossível. Porque a oração leva a sua alma a se submeter a Deus, ao Espírito. Na hora que você está no embate, você só tem equilíbrio porque a alma não está em evidência. O que está em evidência é Deus no seu espírito, e a alma está no lugar dela. É por isso que pessoas têm equilíbrio. Por que as pessoas, quando têm problema financeiro, quando perde, sai do equilíbrio? Porque se volta para as vozes da alma, para as coisas externas. A gente olha para o sermão de Jesus e ele fala assim, se te pedir a capa, dá a camiseta também. Você fala assim, parece ser tão fácil, não parece? Não, se te pedir o chapéu, você aproveita e dá a camisa também. Te pedir para andar uma milha, vai 2. Você fala, olha que legal, Jesus era um cara. Mas na prática é fácil? Não é fácil. Irmãos, nós precisamos de muita sabedoria para decidir as coisas. E muita graça para aquilo acontecer. Muita graça. Sabedoria para você achar, não é por aqui. Mas para chegar lá na porta eu preciso de quê? De graça de Deus. Porque junto com a graça tem o favor, tem a unção. Deus levanta as pessoas, Deus agrega situações para você chegar lá na porta. Você pode se colocar de pé? As respostas às orações de Daniel. Algumas foram assim, rapidamente. A maioria foi a longo prazo. E uma das coisas lindas que a gente vê quando Deus levanta alguém, o intercessor, o avivamento, é que há muita visitação de bênçãos espirituais e leva muitas pessoas a terem a sua experiência com Deus. Eu fico pensando, irmão, que se não fosse o propósito de Deus, Daniel, Ciro nunca tinha tido uma experiência com Deus.
Há muitas vidas que só terão uma oportunidade com Deus se eu e você decidirmos viver a nossa vida espiritual seriamente. Seriamente. Irmãos, uma igreja viva é a maior bênção, pode ser a maior bênção que a terra poderá ter e que está precisando. A igreja é resposta de Deus para a terra. Nada tem a solução que a igreja tem. Você pode pensar, o mundo está ruim, é porque a política está ruim, a economia está ruim. Não, irmão. Se o mundo tivesse perfeitinho, emprego para todo mundo, política maravilhosa, tudo, o homem tinha inventado um meio de pecar diferente. Sabia? De arruinar o negócio. Teria. Os únicos que têm um padrão diferente é a igreja. É o verdadeiro cristão, salvo, remido no sangue de Jesus. O único lugar que a gente ainda encontra amor é na igreja. Tem falhas? Tem. Misericórdia? É na igreja. Uma família verdadeira? É na igreja. Aqui nós podemos ressignificar a nossa vida. Uma igreja viva é uma igreja que perdoa, que restaura, que dá futuro. A Bíblia diz que Moisés sai do Egito, desesperado, decepcionado, ferido. E ele chegou lá na casa do sacerdote Jetro, sacerdote de Midian. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele encontrou um farol, ele encontrou uma igreja. Ali tinha um povo que servia a Deus, ali tinha a voz de Deus. Quantas pessoas no mundo são super preparadas como Moisés foi, e na sua intenção de ser o melhor conquistador, cometem erros e não encontra um farol mais, não encontra saída. Eu digo para você, a igreja é a saída para essas pessoas. Uma das coisas mais extraordinárias na teologia bíblica é que Deus é o Deus da segunda chance. Glória a Deus. Só sabe o quanto é bom ser perdoado, ter uma segunda chance, quem precisou. Jesus vira para a mulher e diz para o fariseu: a quem mais é amado? Ele falou, claro, quem perdoa, a quem é muito perdoado. Ele falou, é verdade. Essa aqui me honrou muito, sabe por quê? Ela está amando muito, porque ela sabe o quanto eu perdoei ela. Irmãos, o evangelho, a igreja, é capaz de pegar a samaritana do 6º casamento e ela encontrar essa vida, que ela não só está passando agora, mas agora ela é útil no reino de Deus. Ela é útil. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui hoje e virar um doido na oração. Não, você tem que começar a dar os passos e ser perseverante no dia a dia. Eu não estou mandando você sair daqui, todo mundo sem encontrar, você pregar. Não precisa, Deus cria um ambiente para você pregar. Sabe aquela pessoa que do nada, que te conheceu hoje e começa a contar os problemas dela? É o Espírito Santo te dizendo, ei, olha aí, fala para a pessoa, ora por ela, seja o meu instrumento. Irmão, tem alegria na igreja. Eu tenho prazer de vir nos cultos. Eu ouvi o testemunho de um casal semana passada. Pastor, não estou dando mais conta, eu preciso voltar para Goiânia. Eu estou com saudade da igreja, dos irmãos, eu sinto falta. Por um tempo eu achei que eu tinha perdido isso. Eu achei.
Porque dia dando a hora de ir para o culto, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir de novo. Oh, Jeová. Irmãos, isso é triste. É triste. Eu estou vivendo um avivamento pessoal. Eu sei que nós estamos aqui debaixo de uma nuvem. Não vamos perder a nuvem. Porque debaixo da nuvem tem socorro financeiro, socorro espiritual, tem cura, tem proteção, tem tudo que nós precisamos. Vamos cuidar da igreja no aspecto do corpo. Vamos. Porque, queridos, um aprisco bom pode encher de ovelha, que elas vão se reproduzir, elas vão crescer. É coisa maravilhosa. Quando você lê o livro de Daniel, não deixe cair naquela ideia, eu nunca vou ser um gigante desse. Não, apenas deixe que o Espírito Santo que dirigiu Daniel te dirige, seja o que Ele quiser que você seja. E para Deus você será um herói da fé. Porque Deus não vai exigir que eu faça o que o apóstolo Paulo fez. Mas Ele vai exigir que o que Ele quer que eu faça com excelência. Talvez o que eu vou fazer, o que eu já fiz e ainda vou ter que fazer, não vai chegar a 2% que o Paulo fez. Mas eu vou chegar com meus 2% lá, irmão, ó, alinhado. Aquele negócio de Deus. Você olha para o bolo de 1 metro. Aí a pessoa vai lá e coloca a cerejinha vermelhinha lá em cima, assim, ó, minúscula, né? Mas ela faz parte do todo. Ela é importante. É importante. Não deixe, você que está em casa, você que está aqui, o tamanho da problemática parar você. Faça como Daniel. Comece. Irmãos, já imaginou o menino de 15 anos? Irmão, eu com 15 anos, se eu tivesse tido a oportunidade de Daniel, eu tinha ido para a farra. Que eu me conheci com 15 anos. Loiro, magro, calça jeans, tênis all-star, loiro, cabeludo. Eu era magro e feio que dava dó. Irmão, mas a carne não tem limite. O pecado não tem limite, não. Não tem gente feia para o pecado, não. Ele vai sempre achar um ou outro querendo pecar. Esse menino chega na Babilônia com 15 anos. E diz assim: decidiu Daniel no seu coração não se contaminar. Deus hoje está nos chamando para uma decisão. Eu vou servir a Deus sério. Eu vou servir a Deus sério. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela palavra escrita, pela palavra pregada, pela exposição da Tua palavra. Ó Deus, por termos a oportunidade de sermos ministrados e sermos desafiados para avançarmos, meu Deus, mesmo diante de um cenário como estava Daniel. Senhor, eu creio que tudo que nós estamos vivendo não é igual, não pode se comparar à situação que Daniel viveu. E Daniel, Senhor, foi conquistando dia após dia, foi desfrutando da Tua presença, foi tendo experiências, se tornando forte, tendo musculatura emocional e espiritual. Ó Deus, para chegar momento de ter grandes batalhas e ver a mão do Senhor, do Todo-Poderoso manifesta, fazendo curva na história da humanidade, levando corações de grandes imperadores a reconhecer a Tua glória. Deus, visita o meu irmão, a minha irmã em casa, os que estão aqui.
nos fortalece para ver o coração dos nossos filhos, para ver a história da nossa casa. Ó Deus, se encurvar, Senhor, e fazer a tua plena vontade, meu Deus. Nos ajuda no caminho da intercessão, do gemer espiritual, para vermos o mundo reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo poderoso. Que os alicerces perto de nós das trevas sejam destruídos. Tua palavra diz que Paulo e Silas orava e adorava, e os alicerces do cárcere foram completamente destruídos. Deus, tudo que é alicerce, que o maligno tenta trazer cadeia na casa dos teus filhos, em algum membro das famílias que estão nos assistindo ou aqui, Senhor, tudo que o inimigo tem levantado seja destruído. Todo cárcere, todo alicerce maligno, em nome de Jesus, caia por terra, porque o braço do Todo-Poderoso é sobre a igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh Renai de Kebia Nabaxaia. Queridos, ainda que o Daniel não tenha voltado para Jerusalém, mas ele viveu com o Deus de Jerusalém. Ainda que você talvez não veja a resposta de todas as suas orações, mas você vai viver com o Deus que responde às orações, e a geração futura vai ser visitada com resposta devido à minha e à sua dedicação na oração, na intercessão. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Peça para Ele te usar. Sim, meu Deus. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira. Oh, aleluia. Que te agrade. Usa-nos, Senhor. Ora em Usa a minha vida. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Dá-me, Senhor, Sim, meu Deus. conhece, Peça para o Espírito Santo te sondar. quebranta o meu coração, Oh, aleluia. transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Levante suas mãos. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
Eu quero nessa noite saber se há alguém no nosso meio que quer renovar sua aliança com Deus. Pastor, diante dessa palavra eu quero renovar minha aliança. Eu quero refazer o meu compromisso com Deus. Se tiver alguém, dá um sinal com sua mão. O Hermínio está levantando a mão da Eliane lá. Vem os dois, ó. Quando um levanta assim, o outro também está precisando. Que os dois é uma só carne. Tem alguém, queridos? Isso é uma noite profética para a sua vida. Não esqueça, a coisa mais importante da sua vida é a sua vida espiritual. Muitos homens hoje, para encerrar, se tivesse tido a oportunidade de Daniel, teria ficado milionário, teria desfrutado de tudo quanto é posição política, social, e abriria mão até da própria salvação, sabia? Mas Daniel nunca abriu mão da vida espiritual. Nunca. Nunca viveu para benefício próprio. Sempre foi um farol. Um farol. E por isso no capítulo 12, verso 32, Van Basten, o povo que conhece o seu Deus, 11:32, Deus, grandes coisas. Tem uma tradução que fala proezas. O povo que conhece o seu Deus fará grandes coisas. Olha que lindo, irmão. Já imaginou você encerrar sua vida velhinho, escrevendo e olhando para trás para a história e dizer: eu sou testemunha. O povo que conhece o seu Deus por relacionamento, por convívio, por ouvi-lo na oração, será forte e fará grandes proezas. Que esta semana Deus te dê a oportunidade de ser um farol, de ser uma ponte, de ser uma voz na vida de alguém. Eu quero apresentar, pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. Eu quero chamar aqui na frente o Ronan Ramon, meu Deus do céu. Eu salvei o nome dele no meu WhatsApp, Ramon, Ronan. Tem que consertar, né? O Ramon e a Rejane, glória a Deus, eles estão se tornando, a partir de hoje, membros aqui da congregação. Eles estavam na congregação da sede, estão agora na congregação aqui, mas está ligado no mesmo ministério. Nós somos um só ministério, Batista Renascer. Quem é o presidente do ministério? Pastor João Queiroz. E nós aqui com os obreiros somos os regentes aqui da localidade. Amém? Eu quero pedir para o pastor João Soares e a pastora Michele estender as mãos aqui e abençoar a vida deles, o tempo deles aqui. Ó, as mulheres aí, a Rejane aí é da área dos cursos das mulheres também, ó. E esse aqui nós já vamos introduzir ele aí no louvor, bem assim devagar, né? Eu vou dar a oportunidade para ele dar o testemunho dele aqui, irmão. Testemunho muito bonito, testemunho do Ramon. Amém? Estenda as mãos para cá, abençoa a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Como igreja nós abençoamos, Senhor, esse casal. Que eles sejam usados nesse lugar. Abençoados e abençoadores, meu Deus. Que seja um tempo de experiências profundas com o Senhor, com a Tua palavra, com o corpo, com a igreja. Nós os recebemos, eles estão debaixo da cobertura desse ministério da igreja local, para ser abençoado e serem abençoadores. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu quero apresentar a irmã Maria de Jesus. Mas que bênção, ser Maria e ser de Jesus. Dá um sinal aí, irmã Maria. Amém. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Dê um sinal com sua mão. Está nos visitando, tem mais alguém? Glória a Deus. Amém. Sim, tem o que aí no telão? Irmãos, no próximo domingo eu quero fazer uma oração por todos os aniversariantes do mês, né? A gente tirou aquele costume, né, por causa da pandemia, mas nós queremos fazer uma oração no próximo domingo por todos os aniversariantes desse mês ou dos últimos 3 meses. Nós vamos abençoar todos eles, amém? Que Deus é bom, é fiel. Então, quinta-feira, às 8 da noite, nós temos culto, tá? Domingo, 9 da manhã, escola bíblica, e às 18 horas, o culto de celebração. Podemos ir embora? Vocês querem ir embora? A gente nem pode ir numa pizzaria, né? Não pode. Tem que fazer tudo em casa. Glória a Deus. Mas amém. Muito bem-vindo, viu vocês? Estou feliz com vocês. Glória a Deus. Semana passada recebemos a missionária Anne, né? Está ali, né? Firme. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos embora, irmãos. Que Deus abençoe sua semana. Que você vá para casa com essa palavra no seu coração. Você é um Daniel, chamado para ser farol de Deus. Pai, eu abençoo a semana dos teus filhos. Deus, eu abençoo as famílias presentes, as que estão em casa. Que seja uma semana de proteção, de livramento. Que esse mal seja arrancado do nosso país, do mundo. Levanta alguém com uma vacina, com a medicação, para ser um escudo de cura, de milagre. Restaura as finanças do nosso país, desse mundo. Restaura a política séria, dedicada ao serviço, ó Deus, da tua comunidade. Abençoa a tua igreja aqui, em todos os lugares da terra. Ser com teu povo, Pai. Levante-os para a intercessão, para uma vida profunda, para que essa terra seja marcada por um avivamento, por um despertamento. É a nossa oração. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, agora e sempre. A igreja diz: vão em paz, querido, em nome de Jesus.